concurseiros! Estamos de volta e na aula de hoje iremos fazer questões de raciocínio lógico. Claro que também iremos explicar o conteúdo para que vocês possam entender sobre o assunto. Então, concurseiros, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito a gente a fazer mais aulas gratuitas para vocês. Então, bons estudos! Iremos começar com uma interpretação muito cobrada pelas bancas de concurso e que a NUCEP costuma também cobrar em suas provas, que é o entendimento da tabela verdade. Na verdade, das tabelas verdade, né? Nós iremos tentar entender quando é verdadeiro e quando é falso, em quais situações. Primeiro, é o conectivo e, também chamado de conjunção. Algumas bancas não vai falar o conectivo i, fala assim, pela tabela verdade da conjunção. Então é bom que vocês saibam que o i é da conjunção. O i, o símbolo do i, é como se fosse um chapéuzinho. Quando for uma verdade com uma verdade, será verdade. Pronto, morreu a história. No i é somente isso. Só é verdade quando ambas alternativas forem verdade. Nas demais hipóteses, quando tem uma verdade com a mentira, ou uma mentira com uma verdade, ou uma mentira com a mentira, todos será mentira. Outro conectivo que a gente vai citar agora é o conectivo ou, também chamado de disjunção inclusiva. A diferença: no i, só é verdade quando ambas proposições são verdadeiras. No ou, observem que as três primeiras são verdadeiras. Então, se eu falar uma verdade com uma verdade, ou uma verdade com uma mentira, ou uma mentira com uma verdade, vai ser verdade, porque eu estou colocando o conectivo ou. Agora, se eu falo duas mentiras, é uma mentira. Então, no ou só é mentira quando se falam duas mentiras. O símbolo do ou é diferente do i. O i é como se fosse um chapeuzinho. E o ou é um Vzinho, né? Como se fosse um V de vitória. E o próximo conectivo é o mais cobrado em todas as bancas de concurso. É o conectivo se então. Marque bem esse condicional, porque a NUCEP gosta, o CESP gosta, a FGV gosta, todas as bancas de concurso apostam nesse daí. No se, então, só é mentira quando você fala uma verdade com uma mentira. As demais opções todas serão verdadeiras. A próxima conjunção que nós iremos estudar é o conectivo ou, também chamado de disjunção exclusiva. Este conectivo não é muito cobrado em concurso público, mas, quando ele é cobrado, ele costuma tirar muitos pontos de concurseiros desavisados. Questão de desempate, né? É quem estuda ou. O ou só será verdade quando for uma verdade com uma mentira ou uma mentira com uma verdade. Nas hipóteses acima, quando eu falo duas verdades ou duas mentiras, sempre será falso. O símbolo do ou é um Vzinho para cima, com um traço embaixo, tá? Como não deu para a gente colocar o tracinho embaixo, ele ficou assim de lado. E o último conectivo que iremos estudar é o conectivo se e somente se, também chamado de bicondicional. Lembre-se do formato dele, é uma seta com duas cabeças. Detalhe, bicondicional só é verdade quando for duas verdades ou duas mentiras. Por isso o nome bi, ou seja, marquem por essa dica. Bicondicional, duas condições, somente quando for duas verdades ou duas mentiras para que seja verdadeiro. Agora nós iremos aprender sobre negação das proposições. Na primeira linha, que é o P e que, para mim poder negar uma frase com o conectivo e, eu devo negar a primeira proposição, trocar o i pelo ou e negar a segunda proposição. Por exemplo, comi e estudei.
Negando essa frase ficaria: não comi ou não estudei. Na segunda linha, imaginária, né, para que vocês possam entender, é a forma de negar do ou. Então, para mim poder negar o ou, é o contrário do i. Eu nego a primeira, troco o ou pelo conectivo i e nego a segunda frase. Vamos dar um exemplo. Comprarei um vestido ou uma blusa. Para mim fazer a negação, não comprarei um vestido e não comprarei uma blusa. Entenderam? Agora, um dos mais cobrados em concurso é a negação do se então. Como eu faço para me negar o se então? A primeira proposição permanece, a gente não altera a primeira proposição, colocamos o conectivo e negamos a segunda proposição. Vamos para o exemplo. Se sou inteligente, então passarei de ano. Negando esta proposição, ficaria: sou inteligente, porque a primeira a gente permanece, e adicionamos o conectivo e, não passarei de ano. Nego a segunda. E por último, é o conectivo se e somente se. Para negar o se e somente se, a gente utiliza essa fórmula que parece assim muito estranha, mas se a gente for interpretá-la, isso nada mais é do que a disjunção exclusiva, o ou. Negamos o se e somente se com o ou, e negamos o ou com o se e somente se. Agora nós iremos estudar as equivalências. Aqui eu solicitei aqui 3 tipos, que são os 3 tipos de conectivo mais cobrado pelas bancas em concurso público. Primeiro, se então. Quando uma frase será equivalente a uma frase se então? Em 2 situações. Primeiro, quando eu nego a segunda proposição, eu repito o conectivo se então e nego a primeira proposição. Ou, também será considerado correto se eu negar a primeira, colocar o conectivo ou e permanecer com a segunda normal, sem nenhuma alteração. Próximo, disjunção exclusiva, popularmente chamado de ou, tá? Esse conectivo, para ser equivalente, utilizamos exatamente essa fórmula que vocês estão vendo. Parece um pouco complexa, mas numa frase é bem mais fácil de ser entendida. Mais adiante iremos responder algumas questões e vocês irão poder entender como a gente trabalha essas questões, né, em provas. E abaixo aí está a bicondicional, que a gente utiliza de 2 formas também, que são consideradas corretas, para se tornar uma frase equivalente ao se somente se. Quem quiser fazer um print, tá, desse material, vou dar um tempo aqui para vocês fazerem um print dessa página, porque isso é muito cobrado pela NUCEP, tá, que é a banca que vai fazer o concurso de vocês para a Guarda Municipal de Teresina. Nossa primeira questão, olha como está bem fácil. A frase, se estudo, então trabalho, é equivalente a, alternativa A, ou trabalho ou estudo. B, estudo e não trabalho. C, não trabalho ou estudo. D, se trabalho, então estudo. E, trabalho se e somente se estudar. Pausem o vídeo e tentem responder a questão. Então, concurseiros, acertaram? Quem marcou a alternativa C, acertou. A alternativa C está conforme as regras de equivalência, utilizando uma das fórmulas. Ou seja, ele negou a primeira proposição, colocou o conectivo ou e permaneceu a segunda, ficando da seguinte maneira: não trabalho ou estudo.
Segunda questão. A negação da frase "se treina, então vencerá" está correta na alternativa? Letra A. Não treino e não venci. B. Treino ou vencerei. C. Treino e não venci. D. Não venci ou treinei. E. Venci e não treinei. Pausem o vídeo e tentem responder. Quem marcou a alternativa C acertou. Lembre-se de não confundir negação de proposições com equivalência. Aqui nós iremos utilizar a fórmula de negação. E para se negar a condicional se então, a gente permanece com a primeira frase, coloca o conectivo e nega a segunda proposição. Logo fica treino e não venci. Terceira questão. A negação da frase casarei ou fugirei está correto em alternativa A. Casei e não fugi. B. Fugi e não casei. C. Casei e fugi. D. Não casei e não fugi. E. Se fugi, então não caso. Pause o vídeo e tente responder a questão. Então, concurseiros, lembrando que é muito importante você deixar a sua curtida nesse vídeo, tá? Não deixe de deixar o seu like, isso ajuda muito a gente a solicitar mais aulas gratuitas para vocês, tá? Mas quem marcou a alternativa D acertou. Para mim fazer a negação do conectivo OU, eu devo negar a primeira, colocar o conectivo I e negar a segunda frase. Quarta questão. Um vaso foi quebrado e a mãe pergunta a seus 4 filhos quem foi o culpado. Marque o culpado. Alan diz: foi Jonas ou Pedro? Pedro diz: José está mentindo. Jonas diz: não fui eu. José diz: Jonas é o culpado. Pausem o vídeo e tentem responder a questão. Então, concurseiros, essa questão é bem fácil, né? Se Jonas diz que não é o culpado e Pedro afirma que José está mentindo, e José afirma que Jonas é o culpado, e só pode ter um culpado, e Alan fala ou foi Jonas ou foi Pedro, acreditamos que Pedro é o culpado, porque Pedro fala que José está mentindo, e José realmente mente, porque ele fala que o culpado é Jonas. E o Jonas, ele é inocente. Quem quebrou o vaso foi Pedro, alternativa D.